Mas o que você viveu com a sua mãe é violência. Isso é chantagem emocional que ela faz. Não tá sendo congruente com o que você aprendeu que é amor na sua família, né? Esquece que ela é uma pessoa que talvez você não goste dela, talvez você não tenha afinidade com ela. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje vamos fazer aquele quadro que vocês conhecem, nós conhecemos, todos amamos, que é o Analisando. E pra quem tá chegando aqui agora, não sabe exatamente o que é esse quadro, vou explicar aqui rapidinho. Nossos ouvintes, eles enviam histórias pra gente no nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com, contando alguma questão, alguma situação, seja sobre família, seja sobre relacionamento, seja sobre autoestima, sobre ansiedade, enfim. O tema são vocês que escolhem, vocês que trazem pra gente. E a gente tenta juntar, geralmente, duas histórias que tenham mais ou menos ali o mesmo tema. E a gente traz aqui as nossas percepções, a gente lê elas aqui pra vocês e a gente comenta em cima se lembrou algum conceito dentro da nossa teoria, se nos remeteu a alguma experiência que a gente já teve ou na nossa vida pessoal ou na nossa clínica. A gente traz aqui as nossas percepções em cima dessas histórias. É importante ressaltar que essas histórias, elas são enviadas em anônimo e a gente lê elas aqui em anônimo. Se tem alguma informação que a gente acha que poderia expor a pessoa, a gente troca. A ideia não é machucar ninguém, inclusive esse quadro não substitui uma terapia, né? O podcast não substitui uma terapia. A ideia é realmente a gente poder acolher aqui e trazer nossas percepções na melhor das nossas possibilidades. Então, se você quiser participar desse quadro, fiquem muito à vontade. Nosso e-mail tá sempre aberto. A gente tem lá uma fila de espera de histórias. É só enviar, como eu falei, pro e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com, a não ser, né, que você seja o nosso apoiador. Nossos apoiadores sinceros, eles sabem que eles têm uma prioridade na fila de espera. Então, eles têm um código. Se você quiser, inclusive, ter essa prioridade na fila de espera e um episódio extra do Psicologia Sincera por mês, é só clicar no link aqui embaixo que vocês vão se tornar nossos apoiadores e vão ter acesso a esses benefícios. Então, bom, bora de primeira história? Bora de primeira história. Olá, meninas, vou tentar resumir minha situação e gostaria mesmo da opinião de vocês. Vamos lá. Minha mãe nos criou, eu e meus irmãos mais velhos, seguindo aquela criação de que não podemos responder ou retrucar o que o adulto fala, porque eles sempre estão certos. Sempre foram evangélicos, inclusive meu pai nunca teve voz dentro da casa. Tudo era com ela. Pois bem, comecei a namorar com um rapaz de 18 anos e logo saí da igreja e de casa e fui morar com ele. 5 anos depois, o relacionamento acabou de maneira trágica e voltei para casa dos meus pais aos 23. Logo percebi que não ia ser tão tranquila aquela convivência, pois eu não podia sair com os meus amigos, minha mãe queria a todo custo que eu voltasse para a igreja, era como se eu tivesse voltado a ter 13 anos. Logo depois me apaixonei por uma colega de trabalho e começamos a namorar. Nunca havia tido um relacionamento homossexual, mas eu estava super bem com a situação, não mudou nada para mim. Obviamente não contei para os meus pais, porém estava apaixonada e postei algumas fotos nas redes sociais. A fofoca rolou, claro, chegou até eles e ela me confrontou e naquele momento me disse coisas terríveis que infelizmente até hoje aos 30 anos não consegui reproduzir a ninguém o que ela me disse naquele dia. Com o passar dos dias as coisas só pioraram, ela passou a não falar comigo e quando dizia que ia sair ela gritava e voltava a falar essas coisas horríveis. Pouco tempo depois tive a primeira crise de ansiedade que claro ela dizia que era punição de Deus pelo que eu estava fazendo. Não busquei ajuda e logo entrei em depressão. Emagreci rapidamente e minha mãe dizia para as pessoas que perguntavam que eu estava fazendo dieta. Nisso as crises só pioraram e eu busquei ajuda do psicólogo e do psiquiatra. Mas ainda assim não me sentia segura para tomar os medicamentos, porque as pessoas são bem preconceituosas quanto a isso, né? Só em 2020 tomei coragem e comecei. Já havia se passado 3 anos e as crises continuavam constantes. E o meu relacionamento foi se deteriorando e resolvi terminar. Nunca fui constante nas terapias de só o medicamento não faz milagres, né? Hoje eu sei. Pois bem, ainda em 2020 conheci outra garota. Rapidamente começamos a namorar, lembrando que a situação com a minha mãe continuava igual. Independente de para onde e com quem eu fosse sair, ela continuava a brigar ou fazia tratamento de silêncio. Contei o que passava para essa nova namorada e ela super me entendia. Não nos víamos muito para não fazer a minha mãe brigar comigo. Logo decidimos morar juntas, menos de 1 ano depois lá estávamos com tudo pronto para ir. Certa vez fui dormir na casa da minha namorada e quando voltei minha mãe disse que da próxima vez que eu saísse, ela iria pôr tudo que era meu na rua e eu teria que ir morar debaixo da ponte. Nessa altura eu já estava com quase tudo pronto para ir embora. Foi horrível ouvir aquilo, mas o que me confortava era que eu já estava prestes a sair de lá. Minha namorada fez tudo sozinha, procurou casa, alugou e fez a mudança. Ela morava com a mãe também, acho que nem comentei isso. Então,
Chegou o dia de ir, chamei minha mãe pra conversar e falei que eu estava indo embora, que, ao contrário do que ela disse que eu iria pra morar debaixo da ponte, eu iria com a minha namorada morar em uma casa com tudo que tinha direito. Ela disse pra mim que preferia que eu tivesse saindo num caixão do que ir morar com outra mulher, que tinha nojo e vergonha de mim. Chorei muito, fui embora, achei que ela não ia mais falar comigo, mas pelo contrário, ela me mandava mensagem todo dia, áudios falando de como eu era ingrata, que meu pai estava doente por causa de mim e que estava há dias sem dormir e que era pra eu ir ver ele antes que ele morresse. Fiquei um mês sem ir lá e voltei para ir visitá-los. Ela sempre ficava falando de como a saúde dela estava mal, que estava à beira da morte e meu pai também. Todo esse tempo se passou e quase 3 anos desde que saí de casa e ainda não estou 100% bem. Nosso relacionamento é instável, ela nunca está bem quando eu vou lá. Basta saber que eu vou, que ela vai pra cima da cama. Da hora que eu chego até a hora de ir embora, ela está reclamando da vida. Me diz com todas as letras que desde que eu fiz isso com eles não têm saúde. Chego a ter crise forte na noite anterior, que sei que vou precisar ir lá. Imaginava que assim que eu saísse de casa iria melhorar, mas isso não aconteceu. Meu relacionamento com a minha esposa é incrível, sou extremamente feliz com ela e o nosso filho de 4 patas. Nunca brigamos. Inclusive no início eu achava isso estranho, essa paz e tranquilidade. Vivia olhando o celular dela em busca de traição ou qualquer coisa. Na terapia vi que um relacionamento saudável é exatamente assim. Sobre a minha mãe, tenho muita culpa e mágoa dentro de mim. Sei que não deveria, pois não fiz nada de errado, mas infelizmente é assim que me sinto. Falo pouco disso na terapia. Sinto que estou travada, sabe? O que vocês acham que eu deveria fazer? Bom, vou começar falando que eu sinto muito que você tenha ouvido essas coisas da sua mãe, que essa tenha sido a sua vivência. São vivências, eu não sei se você percebe, mas o que você viveu com a sua mãe é violência. Não é assim, o que ela fez com você, seja de uma forma consciente ou não, ou sabendo ou não que o que ela estava fazendo era uma violência, as coisas que ela falou com você são uma forma de violência. Então isso é muito importante de pontuar, assim. Eu não consigo imaginar o quanto que não deve ter sido doloroso pra você viver essas coisas e ouvir essas coisas. Eu vou começar meio que de trás pra frente, assim, em relação ao que você falou, que quando você trouxe que sobre a sua mãe você tem muita culpa, muita mágoa, que sabe que não deveria, porque você não fez nada de errado, mas é assim que você se sente, o que você deveria fazer? Você fala um pouco disso na sua terapia. A primeira coisa que eu falaria é falar mais sobre isso na terapia. E aí a gente vai entrar um pouco mais aqui nessas questões da sua história, mas tem algumas vivências e alguns sentimentos que a gente precisa de espaço e de tempo e olhar para essas coisas para a gente elaborar, assim. O que a gente mais fala aqui no podcast é que as coisas elas não somem por si só, né? O agridoce da terapia, a gente já falou isso aqui antes, é justamente que pra gente avançar no processo e pra gente, entre muitas aspas, Não é se livrar, assim, mas não ser dominado, talvez, por essas vivências que aconteceram e por essas sensações, por exemplo, que vêm junto, esses sentimentos, né, de culpa, de mágoa. o complexo é que justamente para essas coisas ficarem no passado, a gente precisa olhar para elas no presente. Então, a primeira coisa que me veio é isso, assim, é você poder falar sobre isso, você poder elaborar. Eu não sei como que tá a sua relação com a terapia hoje em dia, né? Outra coisa que me chamou a atenção na sua história é quando você traz a questão da terapia e do psiquiatra. Você falou que não se sentia segura para tomar os medicamentos porque as pessoas são bem preconceituosas quanto a isso. Aí eu me pergunto, que pessoas? Seus pais, sua família, a comunidade ali da igreja, né, que você fazia parte, eles podem até ser preconceituosos em relação a isso, sim. Mas checa se não tem um preconceito da sua parte também em relação a isso, né? Porque é comum, gente. A gente aprende sobre o mundo, como a gente sempre fala aqui no podcast, nos nossos ambientes, né? Nossa comunidade, nas nossas famílias. Então, é muito comum a gente reproduzir algumas coisas que a gente ouviu, né? Então, se você ouviu muito de seus pais e, sei lá, de seus professores, que tomar remédio é coisa de maluco, tomar remédio é pra quem tá muito grave. Isso vai criando um preconceito em relação àquilo e, às vezes, você tá reproduzindo esse próprio preconceito sem nem perceber. E eu fico me perguntando se isso, de alguma forma, também não esbarrou na sua terapia. Aí eu não sei, você falou pouco sobre isso, mas quando você falou de que nunca foi constante nas suas terapias, eu também me perguntei, assim, o que é essa inconstância? O que essa inconstância significa? É um preconceito? É uma falta de fé, entre aspas, no processo, achando que vai mudar de um dia para o outro, e aí não muda de um dia para o outro, porque realmente as coisas não mudam de um dia para o outro, e aí você vai ficando inconstante nisso? Ou é uma dificuldade de estar ali em terapia? Porque, como eu falei, estar em terapia significa olhar para essas coisas, confrontar essas coisas e elaborar toda essa dor que provavelmente
provavelmente você sentiu. Essas foram as primeiras coisas que me vieram, assim. Mas já que você está em terapia, você perguntou o que a gente acha que você deveria fazer. Eu acho que seria muito interessante, muito importante para o seu processo você poder olhar e sentir, com a ajuda de um profissional, tudo isso que você está trazendo sobre a sua relação com a sua mãe. Se você trouxe tanto a relação com a sua mãe, isso é uma coisa que vem muito da minha abordagem, assim. Que é, se as coisas que a gente viveu estivessem no passado, elas seriam só histórias pra gente contar. Elas não estariam ativamente afetando o nosso presente. Então, se a história com a sua mãe ainda apareceu aqui no podcast, se ainda tem tanta culpa e tanta mágoa dentro de você, pra mim seria um indicativo de que ainda tem muitas coisas aí pra você olhar, pra você cuidar e que precisam ser cuidadas mesmo. Então, acho que seria algo interessante você poder falar sobre na sua terapia. Você falou que você se sente um pouco travada, né? Tô tendo um racional aqui. E aí eu não sei se é muito viagem da minha cabeça ou se isso também diz a respeito de mim. Talvez diga a respeito de mim também. Que é... Você falou de culpa. E por que eu quero focar na emoção da culpa? Porque normalmente a gente se sente culpado quando a gente tá sendo inadequado. Socialmente, a culpa tá ali pra enquadrar a gente, pra gente ter atitudes mais pró-sociais, assim, né? Que são mais adequadas ao meio social que a gente tá inserido. Quando você me fala que você se sente um pouco culpado da relação que você leva com a sua mãe, é porque é uma relação muito difícil mesmo, uma relação estável, é uma relação abusiva, muitas vezes. Então, eu entendo que você tem dificuldade de sustentar essa relação. Eu acho que o fato de você ficar ansiosa de visitar sua mãe, de você não ter vontade de visitar a sua mãe, é o seu corpo indicando que isso não te faz bem mesmo. E quando você fala que você tá travada, eu entendo muitas vezes, tá? Porque a gente algumas vezes carrega crenças, porque família é um grande tabu. Não sei se pra vocês, mas assim, nos meios que eu vivo, não é com qualquer um que eu falo sobre família. Então muitas vezes a gente tem que amar a nossa família acima de tudo, a gente tem que proteger, a gente não pode ficar falando mal, a gente tem que amar. E muitas vezes a gente acha que, muitas vezes reclamar de algumas dificuldades da relação é como se a gente estivesse sendo ingrato, como se a gente estivesse diminuindo o amor que a gente tem. A gente pode amar as pessoas e reconhecer os defeitos delas e os erros delas. Uma coisa não anula a outra. Então eu fico pensando quanto você não tenta proteger um pouco essa imagem de família que talvez você foi ensinada a proteger e manter em relação à sua família. Até porque vocês falaram que você vem de um ambiente muito religioso. Alguns ambientes religiosos têm essa questão muito grande com a aparência de manter essa unidade familiar. Então eu entendo que família ser um assunto mais difícil pra você por causa dos valores que você absorveu. E eu acho que você tem uma mãe que ela te manipula muito. Então a sua mãe faz com que você sinta culpa também. Portanto que tudo que dá de errado na vida dela é culpa sua, por causa da sua sexualidade, porque você saiu de casa, porque você não respeita ela. Isso é a chantagem emocional que ela faz, porque já que ela não consegue mais te controlar aonde você vai, né, fisicamente ali, né, onde você vai, com quem você tá falando, ela tenta te controlar emocionalmente. Eu acho que a melhor coisa que você faz é colocar limite. Não é fácil, porque a sua mãe parece que é uma pessoa que você dá uma, ela quer o braço. Então você tem que tomar muito cuidado. Mas parte de você se relacionar com ela vai ser entender que sua mãe é uma pessoa que tá doente psicologicamente, não procurou ajuda, não fez tratamento, e ela tem uma forma adoecida de se relacionar com os outros. Porque você pode ver que provavelmente não é só com você, mas vai ser com seus irmãos, com o marido dela, que é o seu pai, e com uma série de outras pessoas que ela deve se relacionar exatamente igual a você. Talvez seja pior porque você é filha, você tem mais intimidade. Mas ela tem uma forma adoecida de se relacionar. Eu fiquei pensando muito nisso, assim. Eu acho que um dos momentos mais difíceis na terapia, né, quando a gente tá, de fato, elaborando todas essas questões, é quando a gente se depara com a sensação de impotência. Talvez venha, assim, não sei se junto da culpa, né? Mas talvez a culpa possa se transformar numa impotência. Em que sentido? Quando você percebe que a culpa não é sua, quando você percebe que não tem muito que você possa fazer em relação a essa pessoa, no caso a sua mãe, né? Ou o seu pai, se for o caso. Isso aparece muito nas relações dos pais com os filhos, e mais especificamente, na verdade, dos filhos para com os seus pais. Que é quando os pais estão muito adoecidos, foram muito adoecidos psicologicamente falando, talvez não tiveram a possibilidade, o ímpeto, a vontade, o que for. Não fizeram um movimento para eles poderem cuidar deles mesmos e acabam transferindo isso para os outros e muitas vezes são os filhos mesmo. E aí isso é uma coisa importante de falar, gente. Todos nós, se estamos feridos e adoecidos psicologicamente e se não cuidamos de nós mesmos, somos passíveis de transferir, digamos assim, nossas dores, nossos traumas, nossas dificuldades para os outros. Todo mundo diria que até já fez isso em algum grau, minimamente, ao longo da sua vida, né? Assim. Só que quando o buraco tá muito lá embaixo, inclusive quando a gente pensa até em pessoas mais velhas, né, que tiveram uma vida inteira sendo de uma determinada forma, se relacionando de uma determinada forma e vivendo as suas dores, porque volto a dizer assim... Não sei se é demais eu falar que todo mundo tem, mas eu vou arriscar que falar que todo mundo tem as suas dores. Eu imagino que a sua mãe, pra ser assim, ela deve ter vindo também
vem de um contexto muito adoecedor. E eu não tô falando isso no sentido de passar a mão na cabeça dela, mas sim no sentido de olhar para esse contexto mesmo. Agora, volto a dizer, o que acontece? Muito provavelmente, ela estando muito adoecida acabou, né, e não cuidando disso, tá transferindo isso pra você. Então, é comum você se sentir culpada, é comum que as pessoas se sintam culpadas, até porque a manipulação vai muito pra esse lugar de culpabilizar mesmo, né, que é o que ela faz com você. Só que eu acho que um dos momentos mais difíceis é justamente chegar nesse ponto, que é entender e aceitar que essa é a mãe que você tem. Essa é talvez a melhor mãe que ela pode ser dentro das possibilidades dela pra você. E aí é lidar com a impotência e a frustração, assim, dentro disso que a Ana Teresa estava falando. Que tá fora do seu controle. E que é muito doloroso. Parece que não, gente. Mas é muito doloroso, porque eu fiquei pensando, às vezes, ainda num lugar de se sentir culpada. E de alguma forma isso te vincula a sua mãe, né? De alguma forma isso, entre aspas, distorcida, mantém um vínculo, mantém alguma coisa com vocês. Talvez chegar nesse lugar de frustração e aceitação dessa sua impotência traga, talvez, uma dor difícil de lidar mesmo, mas porque tá? Eu te acolho, assim. É muito difícil chegar a essa realidade de que talvez não seja sobre você, que não tenha nada que você possa fazer pra mudar isso. Agora, o que você pode fazer, como eu comecei falando, é cuidar de você, cuidar do que você sente, qual é a sua dor dentro disso tudo que você viveu com a sua mãe. E dentro disso que a Ana Luísa tá falando de cuidar de você mesma, é você olhar pro que você tá sentindo, o que seu corpo tá falando, o que seu psicológico tá falando. E não tem problema se você for egoísta, porque se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Porque você tá me falando que você tá há anos tendo dificuldade com depressão, tendo dificuldade com ansiedade, você tá sabendo já identificar quais são os gatilhos e tá tudo bem você se proteger, porque você ficar se expondo sempre, constantemente, é uma situação que te faz mal e te agride, porque é agressivo o que ela faz com você, verbalmente. A gente, obviamente, não sabe se tem outros tipos de agressão. Mas ela te agride verbalmente e psicologicamente. Então, o quanto você também não tem que começar a prestar atenção pra você cuidar de você e você se proteger pra você não ficar toda hora exposta recebendo porrada. Porque ninguém aguenta. Esse é o spoiler. Ninguém aguenta durante muito tempo. Então, eu acho que tá tudo bem você ser egoísta. Porque eu acho que muitas vezes quando a gente tá muito acostumada a se doar muito pros outros, né? Ou cumprir muitos papéis sociais só pra mostrar, eu visito a minha mãe, eu visito meu pai, a gente se anula nesse processo, se anula no que a gente genuinamente quer. A sua mãe, além de mãe, ela é uma pessoa. Você se relacionaria com ela se ela não fosse sua mãe? Porque eu acho que o vínculo de pessoa com pessoa, ele também tem que ser contabilizado para além de só vínculo com mãe, né? Eu acho que muitas vezes a gente pega o papel social que ela tem de mãe e a gente esquece que ela é uma pessoa que talvez você não goste dela, talvez você não tenha afinidade com ela, e a gente esquece desses fatores. E só uma última coisa antes de a gente ir pra outra história, eu não vou entrar muito nisso aqui, eu espero que a gente consiga entrar na outra história, mas que eu acho que vale questionar, que é o quanto que é adoecedor, o que às vezes a gente aprende como amor em famílias disfuncionais, assim. Que é um amor que pode vir com violência, é um amor que pode vir com desrespeito, é um amor que pode vir com abuso. E aí, quando você descreve pra gente que você tá num relacionamento, que você tá feliz, que você considera que é saudável, mas você vive olhando o celular dela, também fico me perguntando o que é isso, o que é esse movimento. E aí, questiono mais uma vez, né, assim, se de alguma forma a relação saudável que você tá tendo não tá sendo congruente com o que você aprendeu que é amor na sua família, né, que é algo do que você descreveu que me parece muito disfuncional. Mas isso é uma coisa que é muito importante de todos nós estarmos atentos, porque às vezes o que a gente aprendeu que é amor não é necessariamente amor. Muito bem pontuado. Então, vamos para a próxima história? Vamos para a próxima história. Oi meninas, sou filha única e desde cedo sempre fui muito insegura e tímida. Meus pais sempre foram super protetores comigo e eu só percebi isso quando virei adolescente. Tenho 18 anos hoje e nunca pude dormir fora de casa, na casa de amigas. Com 17 anos eu ainda ia para a escola com a minha mãe, mesmo que a escola ficasse a 10 minutos de casa. Uma vez um professor me perguntou por que minha mãe me acompanhava até a escola. Comecei a sair e andar sozinha com 17 anos, mas até hoje não sei ir muito longe e tenho horário para chegar em casa. Sempre que eu queria sair com alguma amiga ou ir em algum lugar, eu precisava insistir para meu pai me deixar ir e muitas vezes ele me deixava envergonhada, pois teve vezes que ele pediu para amigas cuidarem de mim como se eu fosse uma criança. Até hoje é assim e já estou com quase 19 anos. Nesse ano vou começar a faculdade e vou estudar de noite. Mas por isso também estou procurando emprego, já que nossa situação financeira não é boa e tenho medo dos meus pais não conseguirem pagar o curso até o fim. Estou insegura, principalmente com a parte do emprego. Nunca trabalhei antes e agora fico pensando que não vou me dar bem em nenhum emprego e que não vou dar conta.
Já tentei falar com eles sobre superproteção e sobre como isso me afeta, mas eles, principalmente meu pai, não parecem dispostos a mudar. Às vezes até desanimo de sair com amigos porque sei que vou precisar brigar para sair e que eu vou ficar preocupada em voltar para casa antes da hora marcada e não vou conseguir aproveitar. Por isso, às vezes, dou até desculpas para não sair, pois tenho vergonha de falar sobre a atitude dos meus pais, apesar de parecer óbvio para todo mundo. Se eu demorar um pouco, eles começam a ligar e quando chego em casa, meu pai fica chateado comigo. Eu sei que eles não vão mudar, mas queria que pelo menos entendessem o que eles fazem comigo, pois sinto que eles pensam que estou exagerando quando reclamo. Eu me identifiquei bastante com essa história. Eu achei interessante que essa ouvinte já trouxe uma necessidade emocional dela de crescer ouvida e compreendida, que eu acho que outro ouvinte também tem, diante da mãe, né, que ela trouxe muito forte. E eu acho que é por isso que essas histórias se unem muito, que a gente tá falando sobre relacionamentos de pais e filhos, do quais os pais não estão ouvindo os filhos. Os pais, eles estão muito mais preocupados em cumprir ali um papel, ou de proteger, ou de tentar controlar, ou de ser, tipo, as coisas vão ser da minha maneira porque eu sou mais velho, então eu sei melhor. E eu acho que quando você é pai, você realmente tem mais vivência. Só que é importante abrir espaço pro seu filho também descobrir como é que ele quer viver a vida dele. Porque, Por mais que a gente saiba os erros que a gente não quer que eles cometam, de vez em quando eles vão precisar cometer. Eu acho que muitas vezes o papel dos pais vai ser ser o porto seguro, não o marinheiro que conduz o navio. Então eu sinto que esses pais, eles têm todas as melhores intenções de superproteger, mas a superproteção é um tiro no pé. Gente, por quê? Porque quando você superprotege, você ensina indiretamente, nas entrelinhas, pro seu filho que é: eu sei melhor, você não sabe, então você tem que tomar cuidado porque você não sabe, então você não pode experimentar as coisas sozinho porque você não consegue dar conta de fazer as coisas sozinho. E aí você vai criando uma bola de neve no qual o seu filho nunca aprende a se virar sozinho. E aí chega com 18, 19 anos, seu filho tá desamparado, porque ele não criou as ferramentas aos poucos, porque ainda tem isso. Quando você vai dando responsabilidades aos poucos, deixando ele tomar decisões aos poucos, experimentar e quebrar a cara também, porque quebrar a cara faz parte. Aos poucos, a pessoa vai criando essas ferramentas e essa segurança e autoconfiança de que ela dá conta das coisas. Quando você faz tudo, a pessoa simplesmente não aprendeu. Então chega com 19 anos, você tá com a expectativa que a pessoa saiba se virar, porque ela tem 19 anos, mas você nunca deu pra ela a possibilidade dela experimentar criar essas ferramentas sozinha. Então, eu entendo o seu medo, o medo de tudo, porque os seus pais não te ensinaram a enfrentar. Eles te ensinaram a ficar aqui enquanto eles enfrentavam as coisas pra você. Eu fiquei pensando que outra coisa que a superproteção acaba ensinando, eu até fiquei me perguntando assim, se seus pais têm alguma história em relação à perda ou em relação a um risco muito grande de vida, não sei, ou enfim, qual é o contexto desse medo deles, né? Porque uma das coisas também que a superproteção pode acabar ensinando é que o mundo é muito perigoso. E aí, é as duas coisas, né? Não só o mundo é muito perigoso, como você não tem capacidade de lidar com isso, que é muito perigoso, né? E volto a dizer, como a Ana Teresa estava falando, muitas vezes é com uma intenção de cuidado, né? Assim, de proteção, como a própria palavra diz. Mas, como a Teresa também explicou brilhantemente, acaba sendo esse tiro no pé. Então, eu fiquei curiosa, assim, né? De qual é esse medo deles. E uma coisa que me chamou muito a atenção é quando você fala que você queria que eles entendessem o que eles fazem com você. E aí eu falei no final que eu me identifiquei, porque eu lembro que quando eu fui entendendo o quanto que a superproteção dos meus pais me atrapalhava na minha vida, uma das formas que eu achei, né, que eu tentei lidar com isso e fazer eles entenderem era literalmente falar pra eles, era tentar explicar. Não sei se no seu caso pode funcionar, se no caso de outras pessoas pode funcionar. No meu, não fez muita diferença, assim. Porque eles são eles têm as questões deles, assim. Os meus pais têm os motivos deles de serem super protetores e de terem muito medo do mundo, enfim. E até de medo, né? Assim, eu não sei se você falou que você tem irmãos, mas assim, às vezes a superproteção vem justamente de um medo muito grande de perder os filhos, né? E para além disso, inclusive, não sei se é o caso dos seus pais, mas superproteção também vai muito para um lado de um controle muito grande, que também entra em outro ponto, que é não só medo de perder os filhos, mas às vezes de querer controlar, como é que eu vou explicar assim? O que os filhos podem ou não fazer, não só em relação à proteção, mas até em relação deles não quererem frustrar, porque quando você falou, Ana Teresa, assim, de que se deixa o filho fazer, tentar, às vezes o filho vai quebrar a cara.
E isso vai ser muito, não só preocupante para os pais, mas às vezes frustrante, né? Tanto para o filho quanto para os pais, enfim. Eu fico pensando que às vezes também a superproteção é uma forma de não deixar os filhos se individualizarem, como a gente chama, né? Assim, se tornarem suas próprias pessoas no mundo. Que aí elas vão, sim, às vezes se machucar, elas vão errar, elas vão se frustrar e frustrar os pais. Então, assim, na minha experiência, não funcionou muito tentar explicar para os meus pais como que atrapalhava a mim, né? A superproteção deles. Eu fui pelo caminho que talvez seja mais difícil, mas que eu acho que pra mim foi muito importante dentro da minha construção de pessoa no mundo, que é entender que eu vou precisar frustrar meus pais. Claro que quando você é mais nova, você tem 19 anos, né? Isso fica mais complicado quando você mora com seus pais e você é dependente financeiramente deles. A sua possibilidade de liberdade, de escolha e de viver sua vida, de ser você mesmo é um pouco mais limitada. Mas, de alguma forma, dentro do meu processo, eu vejo que o processo de muitas pessoas quando estão saindo desse lugar é entender e aceitar que você vai frustrar seus pais. Porque aí também vou falar na minha experiência própria. Quando eu tentava explicar para os meus pais que a superproteção deles estava me atrapalhando e me afetando como estava, era também porque eu queria viver minha vida sem frustrar eles. Porque eu queria que eles entendessem, que eles mudassem, e aí eu não ia precisar fazer movimentos muito desconfortáveis dentro daquilo que eu estava vivendo, que era frustrar eles. Então, talvez, dentro do seu processo, também seja importante chegar a esse ponto que eu estava falando para a primeira ouvinte, que é da sua impotência perante seus pais. Os pais, eles têm as questões deles, eles têm os adoecimentos psicológicos deles, e isso vai impactar os filhos. Assim, vai impactar. Principalmente se eles não forem atrás de, né, se cuidarem disso, de fazer as próprias terapias. Então, parte do processo, como eu estava falando para a primeira ouvinte, é entender isso. É assim, a impotência perante as questões dos seus pais, inclusive as questões dos seus pais que te afetam, porque você não tem controle se você vai mudar eles ou não. O que você pode fazer é algo em relação a você. E muitas vezes isso vai incluir frustrar eles mesmo dentro da superproteção deles. Eu tenho uma certa curiosidade de saber quem você vai se transformar a partir do momento que você começar a explorar o mundo por conta própria, sem ser por meio de como eles querem que você explore o mundo. A gente tem aqui o caso da primeira história, que a ouvinte começou a explorar o mundo, aí ela começou a namorar, aí saiu da igreja, aí teve outras referências de outras pessoas com outros modelos, começou a namorar uma mulher, também outras referências, outros modelos, outras vivências, e cada vez mais, talvez ela tenha ficado mais próxima de ser quem ela é ou das coisas que fazem mais sentido pra quem ela é. Então eu acho que esse emprego, eu entendo o medo, porque deve estar muito medo não ter experimentado as coisas, não ter tido algumas vivências e agora tá tendo tudo pela primeira vez. O meu conselho é vai, mesmo com medo, em todas essas experiências, porque eu acho que essas experiências vão te moldar como pessoa, essas experiências vão te ajudar a descobrir quem você é e o que você quer fazer com a sua vida sem ser permeado pela opinião dos seus pais. Então, use esse momento que agora você é maior de idade e você tá fazendo faculdade. Eu sei que tá sendo uma necessidade esse emprego. Mas como uma oportunidade de você começar a explorar o mundo sem todas essas amarras. E você vai quebrar cara, você vai ter experiências muito boas. E isso é um pouco a vida. Eu acho que viver vai ser experienciar coisas boas e ruins e a gente saber ir seguindo de acordo com isso. Exatamente. Pra fechar, o que eu queria falar pra você é que se você tá com a expectativa de começar a trabalhar e de fazer experiências que você nunca fez sem nenhum medo, eu já tenho uma má notícia. Que o medo faz parte, assim. O medo, inclusive, ele pode vir pra te ajudar a ter cuidado nessas situações novas, né? Mas bem como a Ana Teresa estava falando, é importante você poder ir com medo pra você construir esse lugar de confiança, você com você mesma. Faz muito sentido que você esteja com todo esse medo dentro de uma vivência que você teve de muita insegurança. Insegurança em relação a você, insegurança em relação ao mundo. Percebe como a insegurança parece que... Do que você descreveu, tá? Me parece que sempre esteve permeada de alguma forma na sua história. Então ela vai continuar. Mas é a partir desse lugar que você vai poder ir construindo outros lugares com um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de confiança. E não tem fórmula, não tem teoria, não tem nada que a gente fale aqui pra você que vai te dar essa confiança e essa segurança. Isso a gente realmente só consegue vivenciando. E que você possa também construir esse lugar de segurança e suficiência seu com você mesma. Porque uma coisa que eu pensei é, talvez, ao passo que você for conseguindo conquistar as coisas e fazer as coisas
na sua vida, às vezes isso vai dar um sentimento de segurança pros seus pais, assim, de nossa, olha como realmente ela consegue. Mas esse não precisa ser o seu parâmetro e o seu norte, assim, não precisa ser seu objetivo. Mostrar pros seus pais que você consegue fazer as coisas que você dá conta. Porque não tem como a gente controlar isso, não tem como a gente saber se isso um dia vai ser suficiente pra eles. Isso tá dentro das questões deles. Agora, você com você mesmo e você construir esse lugar de segurança para você, independente do que seus pais acham, esse é o seu trabalho, esse é o seu processo. Isso vai vir com muito mais concretude e consistência do que ficar buscando algo para eles. E esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram, compartilhe. Deixa aqui 5 estrelinhas classificado nesse podcast, que super ajuda a gente aqui a divulgar todo esse conteúdo. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, no @podcast Psicologia Sincera. Vocês também podem me encontrar no @Ana Tereza Cavalcante. E eu no @psicóloga no Luísa Braz. A gente também vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio o Instagram do nosso editor, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho. A área do apoio também vai estar aqui, se vocês quiserem entrar, que vocês vão lá para a plataforma do Orelo, que vocês vão sair da plataforma que vocês estão ouvindo e vão ir pra lá pra vocês se tornarem nossos apoiadores e ganhar um episódio extra por mês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.